Olá pessoal, boa noite. Vou aumentar aqui a iluminação. Tudo bem pessoal? Pessoal aqui do Mãos Amigas querendo entrar, obrigado minha amiga. Tá certo, pessoal do Mãos Amigas entrar aqui com a gente, para a gente começar a conversar. Boa noite a todos, boa noite prima, boa noite pessoal. Olha aí. Opa, boa noite. Como vai? Que legal, que legal. Pessoal, é com muita alegria que estamos aqui para esse bate-papo aqui com o pessoal do Centro Espírita Nosso Lar. Ficamos muito, muito felizes. Desejo de início aí uma boa noite a todos. Queria inicialmente, como é hábito nosso, agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar pelo convite que nos foi feito nessa ocasião tão especial. Agradecer ao pessoal do Grupo Espírita Mãos Amigas, que está aqui com a gente, compartilhando essas informações, fazendo com que elas cheguem ao número maior de pessoas. Então, muito obrigado. Obrigado também, é lógico, a Deus, nosso Criador, que nos permite estar aqui para conversarmos sobre esse assunto tão importante, que é o Espiritismo nos tempos atuais. Obrigado a Jesus, o nosso irmão mais velho, nosso mestre, que está conosco nesse momento, nas casas de cada um de nós, por intermédio dos espíritos amigos e por intermédio da luz imensa que irradia do seu próprio coração, que chega a todos nós, desde que queiramos receber isto, né? Essa energia boa que vem de Jesus para todos nós, indistintamente. Essa ocasião, como eu falei, é uma ocasião muito bonita, muito boa, porque a gente está vivenciando aí a 35ª Semana Espírita do nosso lar, que se comemora os 35 anos de aniversário, né, desse centro espírita, que tão bem faz a nossa cidade, tão bem tem feito a humanidade, por meio da divulgação do espiritismo, que nos acolhe tão bem. Eu sempre digo isso quando chego por lá. Logo, logo vou estar visitando lá fisicamente de novo. Mas sempre digo, quando a gente chega lá, a gente se sente muito bem, o astral é muito bom, a gente é muito acolhido. Então, eu sei do trabalho que vocês fazem aí no Centro Paulo do Centro Nosso Lar. Então, parabéns por esses 35 anos. Que venham mais outros 35, depois mais outros 35, porque a gente sabe que o trabalho que é desenvolvido no centro espírita comprometido, como é o Centro Nosso Lar, é um trabalho que se desenvolve no plano material e, lógico, se desenvolve muito antes no plano espiritual. Então, vocês que estão aí dedicados à casa Nosso Lar, vocês assumiram, possivelmente, muitos de vocês assumiram esse compromisso uns com os outros quando iam reencarnar, né? Então, é um compromisso de muito tempo, é um trabalho que se desenrola há bastante tempo. Então, parabéns. Parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Certo? Vamos lá. Pessoal, vamos fazer a nossa precezinha inicial para a gente começar, mas eu queria antes fazer uma leiturazinha aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vou ler para vocês o capítulo 102, ok? Diz, o cristão e o mundo. Diz assim, primeiro ele faz menção a uma frase de Jesus em Marcos, quando ele fala, primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão, para nos alimentar, né? Então diz assim, ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à
elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece ainda distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo, o mundo atual. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, quando ele só pensa na satisfação dos seus prazeres, né? Ninguém examina os seus passos. Ele passa despercebido. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, se surge no coração dessa pessoa a erva tenra da fé, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade das outras pessoas. Então, passa a olhar assim, aquele cidadão ali era totalmente vicioso, estava nem aí para nada, está querendo mudar a conduta. O que está acontecendo com ele? O que foi que houve? Que história é essa de querer ser santo de um dia para o outro? Basta ter curiosidade. Milhares de olhos que não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos, com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de uma folhinha promissora e já lhe exigem espigas das obras celestes. Conserva-se ainda muito longe da primeira penugem das asas espirituais, e já se exigem dele voo supremo sobre as misérias humanas. A sociedade começa a falar assim, ué, mas você está querendo mudar a sua conduta, então agora daqui para frente você tem que ser santo, né? Continua Emmanuel, muitos aprendizes desanimam e voltam ao lodo, onde os companheiros não os vejam, se escondem da censura social por estarem tentando mudar o comportamento. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, ainda vivem disputas ásperas para arrebentar o casulo de suas próprias paixões inferiores, no desejo de subir. Dentro da velha ignorância, que é característica da humanidade ainda, a multidão só entende o homem na animalidade. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de imediato credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito na sequência da natureza. Resta ao cristão, portanto, cultivar seus propósitos sublimes e ouvir Jesus, quando nos diz: primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Interessante isso, né? Muito interessante. Feitas essas reflexões iniciais, sobre as quais voltaremos no decorrer da nossa exposição, vamos aqui fazer a nossa oração. Aqueles que desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade. Vamos elevar o pensamento nesse momento a Jesus, lembrar de Jesus, lembrar do rosto sereno de Jesus, imaginá-lo nos abraçando, se aproximando de nós de braços estendidos, e pedir a Ele, por acréscimo da misericórdia divina, que nos auxilie a todos nesses momentos por que passa a humanidade. Que saibamos ser, na medida de nossas possibilidades e de acordo com aquilo que já se espera de nós, saibamos ser portadores de alguma luz para as pessoas. Permite, Jesus, que saibamos ouvir. Permite-nos, Jesus, que saibamos, se possível, orientar. Permite que sejamos luz e possamos levar paz às pessoas com as quais entremos em contato. Não autorize, Jesus, que façamos mal a quem quer ou ao que quer que seja. E nos auxilie nessa nossa ascensão rumo ao alto, que é lenta, que é vagarosa, porque não é fácil, mas que é possível e que representa a nossa fatalidade.
Nos auxilia, Jesus, para que saibamos compreender os teus propósitos, saibamos nos render aos desígnios de Deus, entregando-nos a Deus como um filho se entrega a um pai, com muita confiança. E que saibamos submeter a nossa vontade à vontade do Pai Celestial, porque é Ele que sabe das nossas verdadeiras necessidades. Nos inspira, Jesus, nesta noite de hoje, para que todos juntos que estamos aqui por meio desta rede social, juntos em pensamento, possamos receber do alto as bênçãos da paz, do amor, da fé e da gratidão a Deus por tudo de bom que Ele produz em nossas vidas. Com essas palavras, pedimos humildemente permissão para iniciarmos os trabalhos de hoje, dando graças a Deus. Muito bem, vamos lá. Pessoal, o nosso tema, o tema que nos foi proposto, né, na noite de hoje, por ocasião aí da 35ª Semana Espírita do nosso lar, foi a mediunidade nos momentos atuais, né, os momentos atuais da humanidade. E aí eu fiquei pensando assim, o que é que se deve entender inicialmente por momentos atuais? O que é que são esses momentos atuais? É claro que quando a gente fala de momentos atuais, particularmente do ano passado, do começo do ano passado até este ano, é inevitável que nós falemos imediatamente de Covid, da pandemia que modificou tanto as nossas vidas, né? Que alterou a nossa conduta, que nos impôs uma série de restrições, que causa tantas dificuldades, as dificuldades as mais diversas para tanta gente, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, dificuldades de trabalho, uma pandemia de que resultou a desencarnação de tantos entes queridos, de tantos de nós. Então, é inevitável, quando a gente fala de momentos atuais, que a gente pense nisto, né? Mas se nós formos observar, se formos observar a questão com um pouco mais de elasticidade, distanciando-nos um pouco mais no tempo, a gente vai perceber que, apesar que aqui sem querer minimizar a dor de quem quer que seja, particularmente dos que perderam entes queridos nesta pandemia, mas se a gente for observar com mais atenção, quantas crianças, quantos milhões de crianças no mundo morrem vítimas de desnutrição todo minuto, tá? Olá, Saldanha, tudo bem? Ô, Tati, voltou? Voltou aí? Pronto, vamos continuar? Legal, vamos lá então, muito bem. É isso mesmo, quando cair aqui, eu separo aí e a gente vai se entendendo, né? Então vamos lá. Então eu falava, se a gente for perceber, como eu dizia, quantos milhões de pessoas, crianças, morrem de subnutrição ou doenças associadas à subnutrição no mundo? Quantas outras morrem em decorrência de drogatizações, de consumo de entorpecentes e drogas ilícitas? Quantas pessoas morrem decorrente de violência? Violência decorrente de conflitos bélicos, guerra, ou mesmo violência doméstica, violência nas ruas, todos os anos. Né? O que a gente está vivenciando nesse momento, e esses momentos atuais, na verdade, eu não diria a consumação, mas a gente se aproxima, talvez, segundo os relatos da espiritualidade, a gente se aproxima dos momentos mais graves da transição planetária que temos experimentado nos últimos séculos. Nos últimos séculos, e quando eu falo dos últimos séculos, a gente pensa, isso, mas é muito tempo. Quem é de nós que sabe quando foi que desencarnou na vez passada? Quanto tempo a gente passou na erraticidade entre um mundo e outro? 100 anos, 50 anos, 10, 200, 300, não sabemos. Então, quando a gente fala dos últimos séculos, a gente está falando aí, talvez, de 2 ou 3 encarnações nossas, se muito. Então, não é muito tempo da nossa vida, não. É pouco tempo. Nós que temos o patrimônio da eternidade. Então, o que a gente está vivenciando nos últimos séculos são os momentos culminantes de uma transição planetária.
que não vai acabar agora, ao final dessa pandemia. Os momentos desafiadores, de dificuldades agudas, necessárias à restauração da humanidade, dos indivíduos que dela fazem parte, ainda virão. Os momentos mais agudos, os momentos mais intensos. A gente está no meio do calor de uma batalha que não começou hoje e que não vai terminar amanhã. Então, quando a gente fala de momentos atuais, vamos, tudo bem, respeitar o presente, compreender as dificuldades enormes trazidas por esta pandemia cruel, que maltrata a tantos de nós, que nos impõe sofrimentos, tristezas, etc., mas sem perder de vista que ela é um degrau ascensional nesta imensa escadaria que vimos como humanidade percorrendo há muito tempo, há muitos séculos. O advento do iluminismo, ao final da Idade das Trevas, que propiciou uma abertura religiosa, e o advento de ciências como o magnetismo foi a cama preparada, o terreno preparado para o cultivo do que depois viria a ser o espiritismo. Tudo em uma sequência lógica, arquitetada pelas espiritualidades superiores que comandam os destinos do nosso planeta sob as bênçãos e a proteção de Deus. Então, desse ponto de vista, o que são os momentos atuais? A gente pode dizer que os momentos atuais são os últimos séculos. Então, qual o papel do espiritismo nesses momentos atuais? Para a gente tentar compreender qual o papel do espiritismo nesses momentos atuais, vou contar uma historinha para vocês. Conta-se que uma determinada senhora procurou um determinado centro espírita, extremamente aflita. Ela vinha de uma outra tradição religiosa, muito respeitável, e passava por dificuldades dentro de sua residência que angustiavam muito, imensamente. O marido dela era toxicômano e viciado em jogos. E passava noites e noites e noites fora de casa, sem colaborar, nem emocionalmente na condução da família, nem financeiramente na manutenção do lar. Ela própria, esta senhora, era constantemente acometida por ideação suicida. Pensava ela, diante das dificuldades que enfrentava, que constantemente vinha à mente dela a sugestão de suicidar-se. Depois descobriu-se, no centro espírita que ela passou a frequentar, que ela conheceu, que se tratava de influências de espíritos infelizes que a desejavam mal. Ela tinha também um relacionamento muito difícil com um dos filhos, que era um filho de um temperamento muito egoísta, muito irascível, muito difícil, e que cuidava da sua própria vida e não colaborava em nada e nem se preocupava com os dissabores que a própria mãe enfrentava lá dentro do ambiente doméstico. Ela passava, então, por essas grandes dificuldades em relação a um dos filhos, em relação ao esposo, e se via cometida por imensos problemas. E um amigo da família, espírita, chegou para ela e falou o seguinte, chamava-se Maria. Fala, Dona Maria, será que essa quantidade de problemas que a senhora está enfrentando, será que se a senhora não for um centro espírita, não haverá alguém que possa lhe ajudar, que possa lhe aconselhar, auxiliá-la de algum modo? Ela, meu filho, mas eu tenho medo de ir para centro espírita. Não, não tenha medo, não. Vá lá, que lá as pessoas vão tentar ajudá-la. E assim, após alguma relutância, ela compareceu ao centro espírita. E foi marcado o dia do atendimento fraterno. Dali a 3 dias, chegou lá o dia do atendimento fraterno e ela estava lá pontualmente para ser entrevistada por uma senhora lá do Centro Espírita lá em referência. Ela se tratava de uma senhora idosa, que já tinha muita experiência nesse atendimento fraterno. O atendimento fraterno é a recepção feita por pessoas muito experimentadas da casa espírita, que estão dispostas a ouvir as pessoas que trazem os seus problemas e dar ali os direcionamentos necessários. Pois chegando a hora lá, ela desabafou, contou todos os seus problemas, e a senhora lá do Paulo de Tarso, a trabalhadora do Paulo, desculpa, falando Paulo de Tarso, que é o centro espírita que eu frequento, mas é uma história que não se passou lá. Mas a trabalhadora lá do centro espírita ouviu com muita atenção
todas todo o rosário de sofrimentos lá que a Dona Maria tinha a dizer, o seguinte: pois olha, pois nós vamos colocar o seu nome em um grupo de orações. A gente vai, aparentemente, o que se observa é que a senhora, além dos problemas de ordem material pelos quais está passando, há também reflexos ou problemas e causas espirituais, um quadro obsessivo, não somente em relação à senhora, mas em relação a seu esposo e a seu filho, espíritos infelizes, ignorantes, que não desejam que a senhora e sua família tenham paz. E a gente vai submeter a senhora e esses espíritos a um tratamento espiritual por meio da equipe espiritual da nossa casa. E assim foi feito. Paralelamente, foi solicitado dela que se matriculasse em um grupo de estudos, no caso, o estudo sistematizado da doutrina espírita. E assim foi feito. Após uns primeiros momentos de dificuldades ainda mais acerbas, porque quando a gente procura um tratamento espiritual, é normal que nos primeiros momentos as dificuldades piorem. Porque os inimigos espirituais da nossa paz, daqueles que não nos perdoaram por equívocos que cometemos em relação a eles no passado, muito frequentemente, eles não desejam que nós sejamos esclarecidos e que encontremos a paz por meio do Evangelho de Jesus. Então, eles começam a piorar, a acirrar o ataque, para que a gente pense: está piorando esse tratamento, deixa eu voltar. Aí a pessoa desiste. Então, isso é normal, isso é esperado. Mas após essa primeira fase, alguns dias sentindo isso, o tratamento espiritual começou a fazer efeito. Os espíritos que estavam ali perseguindo, atormentando aquela família, começaram a ser esclarecidos. Isso é um trabalho lento, mas começaram a ser esclarecidos. A equipe espiritual começou a ter contato com os próprios membros da família durante o sono em desdobramento, e de repente as coisas começaram a melhorar. Ela percebeu, passadas algumas semanas, após a intercessão de preces, de muito auxílio, e o trabalho feito pela equipe espiritual daquele centro espírita, começou a perceber alguma melhora. Começou a perceber uma disposição maior do seu esposo de permanecer no lar, dedicar-se menos aos vícios em que ele se comprazia. Começou a perceber no próprio filho uma disposição maior para ajudar nas despesas do lar e também para ouvi-la, porque antes, quando ela falava alguma coisa, o filho batia a porta: vem a senhora com essas baboseiras, saía egoisticamente a ignorava. Ele começou a parar para ouvi-la, ela começou a perceber isso. Puxa, mas que coisa maravilhosa. E os próprios pensamentos que ela alimentava antes de dar ação suicida, ela foi percebendo que foram ficando mais espaçados, né? Mais distantes. E ali ela foi relaxando. Mas está tudo bem, está tudo bem. E ela começou a faltar aos estudos em que ela havia se matriculado. E ela foi então convidada ao seguinte: falou: Dona Maria, agora que a senhora está mais em paz, está mais sossegada, a senhora não quer se dedicar a alguma atividade aqui da casa, não? Não vai lhe custar nada. Nós sabemos que a senhora passa por dificuldades financeiras e tudo que se faz numa casa espírita é gratuito. Então, a senhora poderia se voluntariar para ajudar a preparar a sopa fraterna para os idosos e pessoas necessitadas que, uma vez por semana, procuram a nossa casa? A senhora poderia vir aqui ajudar? Aí a dona Maria falou o seguinte: mas é porque nesse dia aí para mim é muito difícil, estou muito ocupada. Não, mas tem um outro dia também que a senhora pode, são 2 vezes por semana. Mas é porque nesse dia eu tenho um outro compromisso, tal. De repente ela começou a inventar motivos, desculpar-se por não ir para os compromissos que foram, os convites que foram feitos a ela, e começou a se afastar do estudo que ela estava matriculada, e foi se afastando, se afastando, se afastando. E de repente, com o passar do tempo, todo mundo ali naquela casa percebeu que ela se ausentou. Passa um mês, passam 2 meses, 3 meses, 6 meses se passam, e de repente, em uma determinada reunião lá de atendimento fraterno, aparece lá aquela senhora novamente, relatando queixando-se de que todo o trabalho que havia sido feito foi destruído, e queria saber por quê. Porque ela supunha que, feito o tratamento espiritual, ela estaria livre de todos os problemas
e ficou ali muito triste quando percebeu que tudo voltou a ser como era antes. O filho voltou a ter os seus ímpetos de egoísmo e de agressividade, o pai voltou, o marido voltou à jogatina intensa e aos hábitos viciosos que ele alimentava, e ela voltou a ter aqueles pensamentos de ideação suicida ainda mais intensos do que antes. E ela perguntou, procurou atendimento fraterno, procurando explicações e auxílio. E a senhora do atendimento trabalhadora da casa, no atendimento fraterno, diz o seguinte: é porque a senhora, dona Maria, não compreendeu a mensagem espírita. A senhora achou que tratamento espírita, que espiritismo é comprimido, em que a gente toma e fica bom como um antibiótico que cura uma infecção. Quando, na verdade, Manuel Filomeno de Miranda nos ensina, por meio da psicografia de Divaldo Franco, que o que tem acontecido bastante é uma incompreensão ainda muito grande por parte dos próprios adeptos do Espiritismo acerca dos propósitos dessa ciência, dessa doutrina, dessa filosofia, dessa religião. O Espiritismo ele não tem e nunca teve o propósito puro e simples de resolver os problemas das pessoas. As pessoas procuram um centro espírita procurando muitas, uma parte significativa, procurando soluções para os seus problemas. Existe por parte de muitos de nós ainda uma indisposição para identificar as causas do problema. E, identificadas as causas, há ainda uma falta de ânimo muito grande para que possamos combater as causas desses problemas. A gente espera no Espiritismo, muitas vezes, uma solução milagrosa, quando, na verdade, Espiritismo não é solução milagrosa para quem quer que seja. Você nunca vai ver em um centro espírita que preza pelo estudo, que preza pela caridade, que preza pelo auxílio do próximo, você nunca vai ver a mensagem: fora do Espiritismo não há salvação. O que nós sempre veremos, o que aqui nós sempre seremos conclamados é: fora da caridade não há salvação. Então, o que o Espiritismo representa no momento atual, hoje, 2021, é exatamente a mesma coisa que ele representava em meados do século XIX, quando foi sistematizado pelo mestre de Lyon, por Allan Kardec. O propósito do objetivo não mudou. E não há indícios de que vá mudar. O que o Espiritismo pretende de nós é ser, para nós, um instrumento em mãos hábeis para a edificação de uma humanidade melhor. Como fala Chico Xavier, constituída em bases mais fraternas. O que acontece, entretanto, conosco, e isso sim é um sinal dos tempos atuais, particularmente na década de 50 do século passado até hoje, 1950 até hoje, o grande desafio que nós temos é um negocinho chamado materialismo. A doutrina positivista de Auguste Comte, que acreditava, que pregava, na época do surgimento do Espiritismo, que pregava o materialismo, que dizia que o Espiritismo é uma sandice, que essa história de vida no mundo espiritual e de existência de Deus, de existência de Espírito é uma tolice. Essa doutrina materialista, o positivismo de Augusto Comte, anda longe, muito longe, de ser um desafio tão grande como o desafio que nós enfrentamos no século XXI por meio da propaganda. O materialismo sobrecitado por meio da propaganda. Hoje em dia nós temos um grande desafio atual, que é isso. Tem um documentário muito interessante, que passa na Netflix, acho que está disponível no YouTube, não sei, um documentário minimalista. Ele fala um dado interessante. Em 1950,
Esse documentário foi feito nos Estados Unidos da América do Norte. Em 1950, diz esse documentário, nos Estados Unidos se gastava 5 bilhões de dólares por ano com publicidade. Diz esse documentário que hoje se gastam mais de 200 bilhões de dólares com publicidade, ou seja, de 5 para 200 bilhões de dólares. O que acontece conosco é isso mesmo, Sarita. A doutrina espírita é o nosso alicerce, aliado à fé, ação, grande disposição de melhoramento íntimo, todos os dias. Mas há desafios, né? É verdade, há desafios. Um deles é esse, o materialismo. A publicidade, pessoal, ela trabalha com a ideia da depreciação. Ela nos coloca todo dia na nossa mente que nós somos insuficientes. Para que você seja feliz, você precisa ter aquela roupa X. Para que você seja feliz, você precisa morar naquela casa ou naquele bairro. Para que você seja feliz, você precisa conseguir aquele emprego ou comprar aquele veículo. Para que você seja feliz, você tem que ter nas suas mãos aquele celular daquela marca ou aquele recurso tecnológico, seja ele qual for. Porque se você não obtiver isso, você não é feliz, você não é suficiente, você não se adequa, você não faz parte do grupo de vencedores da sociedade. Então, hoje, esse é um enorme desafio posto na nossa frente. E o Espiritismo pode colaborar com isso, nos explicando que tudo isso é absolutamente transitório e que a felicidade do indivíduo não reside na posse das coisas. Quando Jesus nos conclamou a abandonar todas as posses e abandonar pai e mãe para segui-lo, lógico que ele não quis que nós nos despíssemos, saíssemos de casa e fôssemos vagando, pregando a mensagem de Jesus, sendo um peso para a sociedade, sem produzir, sem trabalhar, sem colaborar. Ele não quis que nós abandonássemos, por meio da ingratidão, o nosso papai e a nossa mamãe. O que ele quis dizer foi o seguinte, é que esse mundo no qual a gente vive, esse mundo material, que é o que a gente vê, que é o que é palpável, tangível, ele é um mundo transitório, ele é um mundo ilusório. O que a gente se pensa como real porque a gente toca, na verdade, é a ilusão. E o que é real e a gente acha que não é porque a gente não vê e não toca, é o que é verdadeiro, que é o mundo espiritual, que é a realidade do espírito. Tudo o que nós temos, em termos materiais, é transitório. E tudo passará. Você que está em casa me assistindo agora, você tem alguma dúvida que a casa, o teto que te cobre um dia vai desabar? Vai demorar 100, 200, 300 anos, ele vai desabar. Alguém vai demolir, se não demolir, ele cai sozinho, se não tiver manutenção. E um dia ele vai cair. O carro que te conduz, um dia ele não vai servir para nada. A roupa que você está vestindo agora vai se desfazer. Talvez antes tendo passado um estágio sendo pano de chão. Por mais linda, bonita e cara que ela seja. Portanto, tudo que é material é temporal, é transitório, portanto não tem existência real. O que tem existência real é o bem que nós fazemos. O que tem existência real é a caridade que nós praticamos. Dito de outro modo, o que tem existência real é o patrimônio moral que nós conseguimos amealhar dentro dos nossos corações à medida em que vamos tentando, a duras penas, subir essa escada ascensional rumo a Jesus, rumo a Deus. Trabalho difícil, não tenha dúvida, mas que é possível. O desafio, portanto, do Espiritismo é abrir os nossos olhos para essa realidade. Às vezes as pessoas se ressentem da ausência de um grande médium para que ocupe o lugar de Chico Xavier, que desencarnou há alguns anos. Você pensa o seguinte, puxa vida, mas está faltando um grande líder, né? Divaldo Franco é um grande orador, e quando ele se for, quando ele desencarnar, qual será o grande orador que o substituirá? Quem liderará a Terra? Qual indivíduo assumirá para si as rédeas do Espiritismo?
para que ele continue sendo essa doutrina de consolação para a gente. Já se preocupam com isso. Quando, na verdade, o já existe tanto à nossa disposição, tanta informação, tanta coisa posta às claras, que a gente ainda por preguiça não analisa, deixa passar, e a gente vai para o centro espírita às vezes e se contenta em sentar comodamente nas cadeiras de um centro espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe e ir para casa. O espiritismo ele não pode ser visto como uma liturgia. Quando eu falo não pode, fica parecendo ser meio autoritário, me permitam falar nesses termos, mas eu acho que é isso mesmo. Ele não pode, ou talvez eu não dizer, não deve ser visto como uma simples liturgia, como um ritual. O espiritismo não tem o propósito de ser mais uma religião, um ismo a mais. O espiritismo é a ferramenta que nós dispomos para um autoconhecimento, para a compreensão da nossa própria essência, para a compreensão da nossa realidade espiritual. Não adianta, se a gente não compreender isso, a gente vai ter muito maior dificuldade, por exemplo, para perdoar um irmão que nos agride. Porque a gente vai pensar assim, poxa, por que eu vou perdoar essa pessoa que está me agredindo, se tudo acaba aqui? O que existe é esse corpo aqui, o que existe é essa encarnação, depois, quando eu morrer, eu vou ficar... acabou, e não tem mais o que fazer, e se encerra tudo. Qual a finalidade? Por que não crescer na vida pisando sobre o pescoço das pessoas? Né? Por que não fazer o mal? Por que não cobiçar aquilo que eu não devo cobiçar? Por que não deixar que os meus vícios e os meus pendores ruins corram livres? Se tudo acaba aqui, se eu não vou refazer as minhas experiências em uma encarnação futura. Então, que aquilo que o Espiritismo nos conclama, e eu acho que o papel de hoje do Espiritismo, é o mesmo papel que ele tinha quando foi sistematizado por Allan Kardec. É abrir os nossos corações, a nossa mente, para a compreensão de que devemos ter um pouco mais de simplicidade nas nossas vidas, correr um pouco menos pela posse do ouro, pela posse das coisas, dedicar-se um pouco mais a auxiliar o próximo, a aliviar as dores do próximo, naquilo que nos for possível. Dedicar-nos a um trabalho voluntário dentro do movimento espírita ou fora dele. Lembrar-nos uns dos outros em nossas orações. Temos um pouco mais de empatia, portanto, como eu disse, um pouco mais de simplicidade, um pouco mais de resignação diante das determinações de Deus em nossas vidas, compreendendo que Ele que sabe o que é melhor para a gente, não exatamente nós. E quando o Espiritismo levanta a pedra do túmulo, né, como diz na história do Evangelho segundo o Espiritismo, e abre a porta da reencarnação, a gente começa a pensar, então essas dificuldades do momento são consequências de equívocos no meu proceder pretérito. Essas dificuldades do momento que eu estou passando, por mais ásperas que sejam, elas não são eternas, porque eu tenho o patrimônio da eternidade no futuro. Eu posso reencarnar em condições mais felizes, a depender da minha conduta atual. Então, a reencarnação, o papel do Espiritismo, se pudéssemos sintetizar de alguma maneira, e acho que não podemos, mas se pudéssemos, nós diríamos vencer o materialismo, essa grande chaga da humanidade, e esclarecer as pessoas por intermédio da palavra abençoada chamada reencarnação, que é a ferramenta da lei de justiça em nossas vidas. É por meio da reencarnação que tudo o que projetamos de bom ou de ruim no universo volta para nós, em termos de felicidade ou de infelicidade, nesta própria existência, uma existências futuras. Portanto, resignação, paciência, otimismo, coragem para o enfrentamento de um dia após o outro, porque tudo passa. A alegria passa, os momentos de realização, os momentos de sucesso eles passam, assim como passam também as frustrações, as tristezas,
as decepções e as angústias. Tudo passa. E Jesus não nos abandona. Deus é nosso Pai. No Espiritismo, compreendemos Jesus como um irmão mais velho, que já esteve onde nós estamos hoje e que cuida da humanidade encarnada neste planeta desde muito antes de habitarmos esse plano material. E que continua conosco, como ele nos prometeu, que estaria conosco até a consumação dos tempos. Isto é, que estaria conosco sempre, que estará conosco sempre. E eu creio profundamente que ele está aqui com a gente nesse momento. Ele está aqui na minha casa, ele está nas casas de vocês, ele está ao nosso lado, cuidando da gente e preocupado com o que estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo com o patrimônio de informações que ele nos deu há 2000 anos atrás? Há mais de 2000 anos. Nós estamos, pelo menos, nos esforçando para perdoar, como ele nos recomendou. Nós estamos, pelo menos, nos esforçando para auxiliar o próximo, como ele nos recomendou. A amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Quantos minutos do dia nós estamos separando para que nos demoremos nessas reflexões? A gente está tendo a cautela de diariamente, tanto quanto possível, elevar o pensamento ao Criador e a render gratidão, graças por tudo que possuímos, que pode ser pouco na visão de alguns, mas a vida por si só já não é muito. Estarmos aqui encarnados, aprendendo, estudando, experimentando e mesmo sofrendo para que possamos aprender aquilo de que necessitamos, isso já não é muito. Então, vamos fazer essas reflexões. Eu acho que já passei do tempo aqui, disseram que eu tinha que falar 40 minutos, mas já passou um pouquinho aqui dos 40 minutos, não quero mais cansá-los, mas eu queria concluir isso, né, gente? É muito difícil a gente sintetizar qual a missão do Espiritismo, né? Mas eu acho que é isso. Como uma síntese para a gente poder fechar agora, eu acho que nós temos, como espíritas, o dever de divulgar essa doutrina e combater essencialmente esta grande chaga do século XXI, que está cada vez mais dentro dos nossos lares, corrompendo os nossos filhos, destruindo casais, destruindo valores por meio da construção de impérios materiais, que é exatamente o materialismo. Eu acho que essa é a finalidade maior. A gente não deve, portanto, dar às coisas materiais importância maior do que aquilo que elas possuem. Eu acho que o Espiritismo tem esse papel, tem essa função. Então vamos divulgar isso, gente. Vamos divulgar a mensagem espírita com muito respeito com muito respeito às outras denominações religiosas, mas vamos levar essa palavra de Kardec e dos espíritos da codificação para as pessoas, de modo que a gente possa, enfim, compreender uma frase que se repete tantas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, que é: a felicidade não é deste mundo. Quando os espíritos falam isso para a gente, não estão falando que a gente nunca vai ser feliz aqui, não é isso não. O que essa frase quer traduzir, no meu entendimento, é que a felicidade não pertence ao mundo material. Felicidade é atributo dos anjos. Felicidade é atributo de espíritos puros, felizes. E se nós temos entre nós, aí dentro do nosso coração, tanto mal a expiar, tantos vícios a vencer, tanto atraso ainda a combater, tanto egoísmo e tanto orgulho, é natural que essa felicidade ainda não seja deste nosso mundo, mas ela será. Eu acho que o combate ao materialismo dentro de nós, o resgate de uma vida mais simples, com menos julgamentos também, com mais empatia, isso aí eu acho que já é muito. É uma talvez uma das principais, na principal missão, no meu entendimento, do Espiritismo em nossas vidas e como fator de regeneração da humanidade. Bem, gente, eu já falei demais, espero não tê-los cansado. Eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal aí do Centro Espírita Nosso Lar, dizer que estou muito feliz em poder participar, com muita humildade, mas poder participar de alguma maneira
dessa 35ª Semana Espírita, parabenizar a casa por esses 35 anos de luta e de combate ao materialismo, por meio da divulgação da mensagem de Jesus de Kardec. Agradecer ao pessoal aí do Bons Amigas, que tão gentilmente amplia esta mensagem para outras pessoas, um número maior de irmãos que necessitam, como nós mesmos, da mensagem de Jesus. E, portanto, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que todos fiquemos muito bem. E vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Fechando os olhos e pedindo a Deus que aceite os nossos agradecimentos por essa oportunidade maravilhosa de refletirmos um pouco mais sobre as nossas próprias necessidades verdadeiras. Obrigado, Jesus, pelo Espiritismo. Obrigado pela concepção, pelas informações que a doutrina espírita coloca em nossas vidas e em nossos corações. Nos perdoa se, em razão da nossa pequenez, não conseguimos implementar na nossa conduta senão uma pequena parte daquilo que acreditamos. Mas, como foi lido na mensagem inicial, somos ainda folha, somos ainda ramagem. Um dia seremos espiga e um dia seremos grão para saciar a fome da humanidade. Um dia. Nessa trajetória ascensional, Jesus fica conosco, nos auxilia, nos ajuda a nos levantarmos em nossas quedas e nos ampara, alegrando os nossos corações e nos enchendo de otimismo, que saibamos guiar os nossos pensamentos na direção do bem e reajustar a nossa conduta em favor da caridade, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus amado, quando nos conclamou a amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Com essas palavras, Jesus amado, rogamos a tua permissão para concluirmos a nossa exposição da noite de hoje, dando graças a Deus. Amigos, é isso. Agradeço aí mais uma vez. Obrigado por tudo e a gente fica por aqui. Desejo a todos vocês boa noite, parabéns, Centro Espírita Nosso Lar. Tudo de bom para vocês. Grande abraço.